Boa noite, meus irmãos. Chegamos aqui em mais um dia para gravarmos o nosso estudo da noite. E vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25, que fala sobre a melancolia. A melancolia é um assunto bastante interessante para a gente falar agora, né, nesse momento que a gente está vivendo. E então vamos ver o que o François de Geneve, lá na cidade de Bordeaux, falou para a gente sobre esse assunto. Ele diz assim: sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Ele continua, e aí fica a recomendação para fazer essa leitura, né, em casa, mas é bastante interessante a gente refletir sobre isso, né? Principalmente porque somos espíritos, e sendo espíritos a gente sempre quer a liberdade, mas vamos firmes, vamos na luta. Então vamos unir os nossos pensamentos, pedir a Clarência, aos espíritos amigos, que os próximos minutos transcorram na maior paz, na maior tranquilidade, e que os nossos sentimentos e pensamentos estejam muito envolvidos pelo estudo da noite de hoje. Então, começando aqui os nossos estudos, dando sequência no livro, nós vamos iniciar aqui com a questão 862, onde nós estamos falando sobre a fatalidade, né? A fatalidade é uma circunstância que muitas vezes as pessoas tendem a achar que não tem como fugir dela. Então, o que é uma coisa fatal? O que é uma fatalidade? Seria aquilo que está predeterminado e não tem como fugir, né? E aí nós vamos vendo que os espíritos eles vão trazendo uma nova interpretação ou uma nova visão do que seria isso para as nossas vidas. Mas antes da gente entrar lá na questão 862, eu queria dar uma voltinha lá na questão número 258. Se vocês tiverem o livro aí em casa, acompanhem. Na questão número 258 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a escolha das provas, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: no estado errante, ou seja, o que é o estado errante? É aquele estado em que o espírito não reencarnou, ele está no plano espiritual lá, vivendo a vida de espírito. Então, no estado errante, nesse momento que ele ainda não reencarnou, e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida. Então, vamos fazer um exercício, né? Nós todos estamos lá no plano espiritual e precisamos reencarnar. E aí a gente tem medo, porque no plano espiritual é o local onde é a nossa verdadeira vida, é onde a gente tem um domínio maior de nós mesmos, acesso a vários conhecimentos, e aí nós precisamos encarnar. E a gente sabe que encarnar, como o Evangelho aqui, né, disse, é uma prisão do corpo. A gente vai ficar preso nesse corpo e a gente não vai ter acesso a nada que está colocado lá no plano espiritual. Então eu imagino, e vários espíritos já relatam isso, que dá medo, né? E aí o Kardec pergunta se a gente tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer durante a vida. E olha a resposta dos espíritos. Ele diz assim: ele, o espírito,
ele próprio escolhe o gênero das provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então é muito importante isso aqui, porque na verdade nós não escolhemos assim, eu vou casar com fulano, vou ter tantos filhos, vou trabalhar na empresa tal, vou exercer determinada profissão. Eu não escolho com detalhes o que vai acontecer na minha vida, não. O que nós escolhemos é o gênero das provas. Então, por exemplo, eu preciso nessa encarnação trabalhar a virtude do dever, né? O dever é uma virtude. Se a gente for estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sedes Perfeitos, a gente vai ver lá o item do dever. Então, o que é o dever? É uma obrigação, é cumprir com os seus deveres, né? Cumprir com as suas obrigações, o que você se compromete. E aí eu preciso trabalhar com isso, porque eu tenho uma dificuldade de me comprometer com as coisas. Então, o que vai acontecer? Várias situações na minha vida, dentre todos os momentos onde eu circulo, então, por exemplo, no trabalho, na família, na minha comunidade, na comunidade religiosa que eu frequento, vão aparecer circunstâncias para eu exercitar esse dever. A mesma coisa a paciência, a mesma coisa a tolerância, a compreensão, né? Então, eu vou exercitar aquilo que eu preciso para dar um salto naquela encarnação, porque a gente não encarna à toa, né? Vou indo lá um pouquinho mais atrás, na questão número 132, que é uma questão bem importante também, para a gente não perdê-la de vista. Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Não, para que a gente está encarnado, né? Aí os espíritos respondem, Deus lhes impõe, então a encarnação é uma imposição, a gente não tem como fugir dela. A encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então, para que a gente está encarnado? Para a gente aprender como a gente vai se trabalhar para chegar a esse momento da perfeição. E o espírito perfeito é aquele que já tem conhecimento de todas as coisas, que vai ter domínio de todas as suas emoções, todos os conhecimentos, né? Então, a gente, na lida do dia a dia da encarnação, nós vamos aprimorando isso daí. E aí, nós vamos lembrar também de Leon Denis, que Leon Denis diz para a gente assim, no problema do ser, do destino e da dor. Não, agora não tem mais dor, é só o problema do ser e do destino. Não, explicando, né? Porque na tradução original, o título do livro é apenas O Problema do Ser e do Destino. Então, lá nesse livro, Leon Denis vai nos sinalizar que um instante, um momento de dor, de provação, de prova que a gente passa na nossa encarnação, equivale a 20 anos de avanço, mais ou menos, no plano espiritual. Então, vocês conseguem perceber o peso que tem uma encarnação? Nós, agora, né, estamos vivendo essa questão aí do Covid-19, que é uma prova que não deixa de ser uma prova coletiva, que é uma prova da humanidade inteira. Então, tem muitos de nós que estão perdendo familiares, tem muitas pessoas que estão passando por perdas de emprego, perdas da estrutura como um todo, né? Nós estamos muito desorientados com relação às posturas que tomar. Então, tudo isso é uma prova. É uma prova que vai exercitar na gente o quê? O desapego, vai exercitar na gente a necessidade de entender os desígnios da providência divina. Então, entender que a gente não está no controle, que, na verdade, o controle sempre é de Deus. Mas, nós, nesse controle divino, nós temos que exercer o nosso papel de co-criadores, como é o complemento da questão 132. Também vale a pena depois dar uma lida nessa questão. Então, a gente já sabe que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição.
Nós já sabemos que nós escolhemos os gêneros das provas, nós não escolhemos as minudências da nossa vida. Então, agora a gente vai voltar lá no estudo da fatalidade. Então, na primeira questão aqui da noite de hoje, né, que é a questão 862, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Há pessoas para as quais nada dá certo e que parecem ser perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não estaria aí o que se pode chamar de fatalidade? Aí os espíritos respondem, é mesmo uma fatalidade se quiseres chamá-la assim. Então, uma coisa também que é importante no estudo do Livro dos Espíritos é que os espíritos sempre nos chamam a atenção para a questão das palavras que a gente escolhe, né? Então, quando ele vai falar, por exemplo, de perispírito, é um conceito que Kardec sugere e eles dizem, se vocês quiserem chamar assim, tudo bem. Aqui é a mesma coisa. Se vocês quiserem achar que isso é uma fatalidade, tudo bem, continua, é isso daí. Mas tem um ponto e vírgula, e eles dizem assim, ponto e vírgula, mas ela depende da escolha do gênero da existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas através de uma vida de decepção, a fim de exercer sua paciência e sua resignação. Então percebe como que esse gênero das provas ele funciona, né? A pessoa escolheu o exercício da paciência e da resignação. Então, o que é a paciência? É você ter o domínio de si mesmo em qualquer circunstância, né? É de você olhar o outro, as atitudes do outro e compreender que ele está num estágio evolutivo diferente de você. É saber esperar, né? E o que é se resignar? Se resignar é você entender a situação que está chegando na sua vida, não desistir de melhorar, mas não se colocar contrário àquela situação. Isso é a resignação. Então, se eu busquei nessa encarnação exercício da paciência, que é esperar, né, e da resignação, que é aceitar, mas me colocando em movimento, eu vou ter uma encarnação onde vai me parecer que nada dá certo. Só que quando a gente coloca o óculos, né, do espírito, aí as coisas mudam de lugar. Porque quando eu desencarnar e olhar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu experienciei, todas as decisões que eu tomei, eu vou identificar se eu avancei ou fiquei estacionado naquele lugar, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas mensagens que as situações na nossa vida estão nos passando. Por isso que a gente sempre deve se perguntar, o que essa situação está trazendo para eu melhorar? Para que eu estou passando por isso? E não por que eu estou passando, mas para quê? Qual é a mensagem, qual é a ideia que eu preciso absorver naquela situação, porque eu preciso entender, ser educado para melhorar. Porque na medida em que eu conquisto aquela virtude, na medida em que eu conquisto aquela paciência e conquisto aquela resignação, eu não preciso mais passar por isso. E aí, nesse caso aqui que ele traz o exemplo, né, uma pessoa que nada dá certo, se ela aprendeu, aí ela já passa para o próximo nível. E aí as coisas, por exemplo, vão começar a dar certo na vida dela, porque ela já aprendeu. A encarnar é igualzinho a gente está na escola. A gente vem para cá para a gente aprender, né? Se a gente aprendeu a lição, pronto, passamos de ano, vamos para uma outra etapa, ou vamos mudar o nível da nossa dificuldade, né? Mas aí os espíritos continuam. Entretanto, não criais que essa fatalidade seja absoluta. Frequentemente, ela é resultado do falso caminho que tomaram, que não está de acordo com as suas inteligências e aptidões. Então, se a gente for olhar até, hoje tem uma corrente muito, muito grande, né, muito forte, de vários psicólogos aí que estão na mídia, né? A gente tem aí o Rossandro Klinge, e a gente tem o Dr. Augusto Cury, a gente tem
vários psicólogos trilhando esse caminho, e a filosofia também, tem muitos filósofos falando sobre isso. A gente se perdeu da gente em algum momento, né? Em que sentido? Nós não nos reconhecemos filhos de Deus. Então, quando a gente não faz esse reconhecimento de Deus em nós mesmos, quando nós não admitimos que nós somos herdeiros de Deus e nós não nos sentimos amados por Deus, a gente perde o fio da meada do sagrado, de nós mesmos. Então, a gente se perde de nós mesmos. E aí a gente começa a achar que a gente é burro, a gente começa a achar que a gente é incompetente, que nada na nossa vida dá certo, que eu nasci assim, vou morrer assim, vivi assim, vou morrer assim, não vai mudar, né? E aí, enquanto a gente mantiver esse comportamento, né, de isto é assim, eu não vou mudar, as situações vão acontecendo até a gente acordar. Acordar para quê? Acordar para essa ideia de que nós somos filhos de Deus e que somos dotados de inteligências e aptidões, como ele está falando aqui, para que a gente ultrapasse o nível de dificuldade. Então, nenhuma prova que chega na nossa vida, a gente vai reprovar. Todas as dificuldades, todas as provações, todas as circunstâncias que são colocadas na nossa vida, nós temos plena consciência de sobrepor. É aquela história, né? Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. E não dá mesmo. Agora, o que nos falta? Às vezes, é esse reconhecimento de Deus em nós. E a partir daí, o exercício da nossa inteligência é a gente não se auto-sabotar. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente se auto-sabota, né? A gente fica assim com a síndrome do coitadinho. Eu não posso, coitado de mim. E isso está acontecendo porque quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, né? Então, a gente precisa acordar e trazer a responsabilidade para a gente. Não, se isso está chegando é porque eu tenho condições de passar. E o que essa circunstância está me dizendo, né? Então, eu perdi um familiar muito amado aí nessa pandemia. O que eu posso fazer com isso? Qual é a lição que está querendo chegar até mim? Primeiro, que você não perdeu, porque ele é espírito, igual a você. Então, ele só mudou de corpo. Ele deixou o corpo material e retornou à pátria espiritual. Segundo, antes dele ser seu filho, sua mãe, seu marido, seu irmão ou qualquer ente querido, ele é filho de Deus. Então, ele nada mais está fazendo do que retornando ao Pai. E um dia, você também vai se reunir a ele, né? Porque nenhum de nós é eterno, o corpo material. Nós somos imortais, mas no espírito. E essa experiência aqui na carne, ela é muito temporária. Vocês se lembram dos últimos 10 anos que vocês passaram? Não passou assim, rápido, a beça? A mesma coisa vão ser nos próximos 10, 20. E quando a gente vê, a gente já desencarnou e retornou para o plano espiritual. E o que a gente fez com isso? Né? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer. Né? Então, avançando lá um pouquinho, na questão 863, Kardec pergunta mais ou menos assim para os espíritos. Olha, eu estou vivendo numa situação em que a sociedade, né, os costumes sociais, eles vão me obrigar a tomar um caminho ou outro. Então, por exemplo, né, eu estava vendo ontem uma matéria de um rapaz nigeriano na África, lá no meio daquela pobreza toda da África, da Nigéria, e virou bailarino. E é um menino ainda, né? E havia todo aquele condicionamento ali daquela comunidade dele de que os meninos não podiam dançar balé, que ele não podia seguir por aquele caminho. E aí, contrariando todas as expectativas ali daquela comunidade dele, da família, dos amigos e tal,
ele começou a dançar balé, e aí você percebia na desenvoltura dele que aquilo era um talento nato. Com certeza, ele já viveu essa experiência em outras encarnações. E aí ele vai e é contratado por uma grande escola de balé e ganhou o mundo. Bem jovenzinho, bem adolescente ainda, e ganhou o mundo. Então, ele foi atrás do sonho dele, foi atrás da aptidão dele. Agora, se ele ficasse lá falando, realmente, né, tá todo mundo falando para eu não fazer isso, como é que vai ser? Aí, quando essas coisas acontecem, o que tem algumas pessoas que fazem, respondem a essa situação? Eu não fiz aquilo que eu queria, porque minha família disse isso, porque eu não podia fazer aquilo, porque meu pai não deixou, porque minha mãe não deixou, e aí a pessoa fica arrastando, né, aquela responsabilidade para o resto da vida. Aí olha o que os espíritos vão responder para Kardec. São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Então, na verdade, todo esse código de conduta que a gente tem estabelecido na sociedade, fomos nós que estabelecemos, não foi Deus. Então, por exemplo, né, a gente está dentro da lei de liberdade, mas quando a gente vai estudar a lei de igualdade, e a gente vai ver a distribuição das riquezas no mundo, a gente vai ver que os espíritos vão nos sinalizar que a pobreza extrema, a miséria, não está no desígnio de ninguém passar. Por que as pessoas passam por isso? Porque nós somos egoístas. Então Deus não deseja que a gente seja miserável, que a gente morra de fome, morra de sede. Não. Só que nós estabelecemos essa convenção de que a divisão do mundo do trabalho, a divisão do dinheiro, ela se dá do jeito que está, e a gente não muda isso. Então, na verdade, é o que o Evangelho traz para a gente também, que a dificuldade da nossa geração é a indiferença moral. Então, são questões que a gente precisa refletir. Por isso o Espiritismo é a doutrina da nova revelação, né, do Consolador prometido, porque ele vem esclarecer todos esses conceitos que a gente precisa colocar em prática. Porque se a gente sabe, desde já, que nada nos é condicionado, né, nós podemos mudar tudo. E a gente pode se integrar novamente com Deus, né? Então, quando a gente está estudando a fatalidade, nós vamos ver que não existe nenhuma fatalidade na nossa vida. A única fatalidade que existe é a nossa morte. Porque nós sabemos que vamos reencarnar, viver um curto ou longo tempo e vamos desencarnar. Que esse corpo aqui, ele é temporário, ele tem um prazo de validade. Por quê? Porque quando a gente encarna, a gente ganha uma coisinha chamada fluido vital, uma carga, né? Então eu ganho o fluido vital para viver 80 anos. Bom, se eu tiver uma vida mais desregrada, comendo demais, me aborrecendo demais, trabalhando demais, ou vivendo, trocando a noite pelo dia, e um monte de situações aí complicadas, provavelmente eu não vou conseguir viver 80 anos, eu vou viver menos. Agora, se eu tomo todos os meus cuidados e está tudo correto, eu cumpri com tudinho que eu planejei, consegui fazer, quando chegar a 80 anos, eu deixo o corpo aqui e volto à pátria espiritual. E por outro lado, também tem a questão da moratória, né? Se eu estou lá com a previsão de viver 80 anos, mas eu estou envolvido, trabalhando no bem, e produzindo e fazendo coisas que vão agregar e melhorar a sociedade, eu vou ter esse período estendido também. Um exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, no último romance que foi sobre a vida dela, é de título Leila. É muito interessante esse romance, que vai contar a encarnação imediatamente anterior à da Dona Ivone. Nessa encarnação imediata anterior à da Dona Ivone, ela era uma jovem que vivia na Espanha e era muito rica,
Sabe aquela vida assim que todo mundo pediu a Deus, né? Ela era bonita, ela era rica, ela estava vivendo numa família que era a família espiritual dela, que ela se identificava com todos aqueles espíritos. Ela encarnou e casou-se com um grande amor da vida dela. Só que, dada tantas facilidades, né, ela gostava muito de artes, gostava muito de cantar. E ela, na casa dela, tinha aquela reunião dos saraus, ela cantava muito, uma voz muito bonita, né, belamente. E ela acabou chamando a atenção, né, e ela fugiu com um rapaz. Embora fosse casada com o espírito que era o amor da vida dela durante muitas encarnações, né? Mas são as ilusões, né? São aquelas ilusões que a gente tem às vezes da vida material. Bom, ela foge e aí passa um pouquinho de tempo e ela cai em si, né? Fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu deixei meu marido, deixei minha filha, deixei meu pai, deixei toda aquela riqueza que eu tinha para viver uma vida de artista mambeme e tal. Só que quando ela retorna, né, porque todo mundo tem direito de se arrepender, ela não encontra tudo aquilo que ela tinha. Ela perde várias coisas. E aí ela toma o ato insensato do suicídio. Ela se joga num rio e ela se suicida ainda muito jovem, né? Ela teria mais 40 anos de vida a partir daquele momento que ela se suicida. E aí ela passa por uma série de dificuldades e é dada a oportunidade dela retornar como Dona Ivone, do Amaral Pereira, né? Só que aí ela não teria facilidade nenhuma, né? Ela teria uma mediunidade extremamente ostensiva e ela era uma médium assim que via os espíritos como nós estamos vendo aqui, esse vaso de planta, né? Ela tinha uma facilidade mediúnica muito grande. O que para ela causou muita dificuldade, porque ela não conseguia se relacionar. Ela, quando era criancinha, ela não reconhecia o pai dela como o pai dela, porque, na verdade, ela tinha identificação com aquele pai espiritual da outra encarnação, que era o espírito de Charles. Aquela família, para ela, era estranha. Mas ela coloca o prumo, né, e vai. Seguindo direitinho ali as orientações do Charles, do Dr. Bezerra de Menezes, passando por todas aquelas dificuldades da vida dela que não foram fáceis, a vida dela não foi fácil. E quando ela chega com 40 anos, acabou aquele período que ela teria que viver, porque ela veio para viver 40 anos somente. Só que ela estava produzindo tanto bem, ela estava trazendo para a gente essas obras mediúnicas, ela estava mudando, né, a história do espiritismo brasileiro, né? Ela tem uma grande contribuição e ela ganha a moratória de viver mais 40 anos, né? Então, a dica que a gente tira disso aí, dessa história, é se a gente quiser viver mais, vamos fazer bem para todo mundo, né? Trabalhar no bem, fazer muito bem, né? Bom, aí nós já estamos finalizando. Tem as outras perguntas aqui, né? Tem a 865, a 866. Vamos a 867, e aí fica o dever de casa, né, para quem estiver acompanhando o estudo, fazer a leitura dessas perguntas. Mas, no geral, o que os espíritos vão dizer, né? Que as provas são escolhidas por nós. Não existe fatalidade, né? Não existe aquela ideia ruim de que eu vim para sofrer, a minha vida é uma desgraça atrás de outra. Não, nós viemos para sermos felizes e para a gente aprender, né? É essa a mensagem. Agora, para a gente finalizar mesmo, temos aqui a questão 867, onde Kardec pergunta: de onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? Antiga superstição, que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria, que algumas pessoas tolamente tomam ao pé da letra. Então, assim, não existe ninguém, olha, sou Deus, essa pessoinha aqui é a pessoa que vai
nascer com uma boa sorte, que está tudo bem. Para essa aqui não, para essa aqui eu vou botar tudo de ruim para ela. Não existe isso. Nós somos artífices do nosso destino, né? Nós escolhemos os gêneros das provas. Agora, a maneira conforme nós vamos responder essa prova depende de nós, né? E desses suportes, né, que é a doutrina espírita para nos explicar, é uma prece, é o culto do Evangelho do Lar. São todas essas circunstâncias que vão trazer para a gente uma maior tranquilidade para a gente passar essa encarnação. Para a gente chegar lá do outro lado, no momento que a gente se libertar, né, desse corpo, a gente poder chegar para o nosso guia, para o nosso anjo da guarda e falar assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude, né? Então fica essa dica, a gente parar, prestar atenção em nós mesmos, olhar para dentro da gente, se perguntar o que eu preciso aprender com aquela prova e seguir na certeza absoluta de que Deus não desampara a ninguém, nunca. Todos somos muito amados por Deus. Então vamos agradecer, né? Jesus amado e querido ministro Clarencio, só temos a agradecer esses momentos de reflexão. Que tu possas, Senhor, nos amparar e sustentar nas nossas provas e permitir que sejamos cada vez mais fortes, cada vez mais inteligentes, para retornarmos ao plano espiritual como vencedores. Ampara, Jesus, a todos nesse planeta, em especial as equipes médicas e os governantes, para que todos nós possamos alcançar a paz, a clareza, mas que o teu amor sempre triunfe sobre tudo e sobre todos. Que assim possa ser, graças a Deus.